Opa, bom dia, boa noite, boa tarde. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre funk. Falar sobre funk. É, Enfim, vamos lá. Eita porra. Caiu um pingo aqui na minha cara da árvore. Talvez outras pessoas vão até saber até mais do que eu sobre esse contexto de funk, porque a únicas partes da minha vida que eu vivi com o pessoal que fazia questão de funk, botava som perto de casa era quando eu era mais novo, né? Então eu vou lembrar um pouco dessa parte. Daí, quando eu tava mais ou menos ali, eu acho que adolescente, eu acho que botavam funk ainda na rua, mas era um pouco longe de casa. Era um pouco longe de casa. E, e o tempo foi passando, né? E tipo, só era aquelas músicas. Como que eu posso falar pra vocês aqui do canal? Era aquelas músicas que falam bastante de besteira, é, senta não sei o que, rebola, etc, né? É, e, e tipo assim, eu não sei porquê, mas eu nunca me vi tanto nessa cultura do funk. Eu fui introduzido de certa forma à força em gostar de funk, talvez de forró e sertanejo também. Só que de fato eu nunca gostei, tá ligado? Ouvinte. Eu nunca gostei assim. Porra, imagina que tu tá andando no meio da rua com seu familiar, né? E, e daí ele vai lá e coloca um som ali na caixinha ou coloca no celular. E daí esses dois vão andar juntos, né? Aí esses dois vão andar juntos. Aquilo lá incomodava um pouco, tá ligado? Já na época. Já era um pouco chato. Ah, e pra alguns aqui, talvez vão ser parecido comigo. Sabe aquela questão de quando você gosta de escutar determinado funk, só que o seu familiar ou seu amigo fala assim pra você: não, você tem que escutar a letra. Não, você tem que escutar tal coisa. Não, você tem que ser de determinada forma. Não, você tem que escutar essa música aqui, porque essa música aqui é dessa forma. E na época, querendo ou não, ele tinha uma certa razão, né? Essa pessoa tinha uma certa razão. Porque eu só escutava música, eu na época, né? Sendo de certa forma só colocado ali no ambiente, que eu de certa forma introduzido aquele ambiente, eu fui de certa forma forçado, querendo ou não, a me colocar a escutar funk. Porque era o que a tribo queria. Era a cultura virgente, e é a cultura virgente ainda, né? No nosso grande país, querendo ou não. Era a cultura virgente. E ainda continua nesse grande país que é o Brasa. E daí, algumas vezes também eu me deparava com outras pessoas que andavam sozinhas, escutando funk e tal, até o talo, escutando funk, jogando pro lado e pro outro. Sabe, talvez algum de vocês aqui ouvintes já se depararam. Vocês estão andando assim na calçada, aí vem um novinho, um adolescente, ou até uma criança em muitos dos casos, talvez soltando uma pipa, ou até vindo na sua direção, mas tipo, vocês não vão conversar, só vai passar do seu lado. E tipo, você escuta aquele funk, estralando ali, tá, 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 senta que sei lá o que, ou é funk motivador, ou é funk motivador. Que tipo assim, faz você sair da favela pra, pra ir pra, sei lá, pra ser uma pessoa melhor, ser mais objetivo, ou talvez até obsessivo, no que você quer conquistar pra sua vida, tá ligado? E
E de certa forma, o funk motivador, que motiva o pessoal aí, eu não vou mentir que é ruim, né? Porque depende muito da psique da pessoa. Depende muito da psique da pessoa. Porque eu, por exemplo, eu gosto de rap motivacional de anime. Eu curto a ideia, tá ligado? Principalmente aqueles ingleses. Nossa senhora, motiva pra caramba, tá ligado? E também eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu eventualmente não gostei de funk. Não tem, eu não posso ser hipócrita nesse nível, porque lá na época, por estar envolvido com muitas coisas, eu não falo nada sobre facção, droga, nem bebida, tá? Nem fumo. Mas eu falo o equivalente a você estar envolvido com a música, falando besteira e tal. Querendo ou não, eventualmente, por estar em algumas memórias boas que tem na sua vida, que teve na sua vida, você acaba entrando em uma questão. Olha, naquela época, quando tava lá o pessoal, no mesmo fluxo, no mesmo ritmo, pô, eu não vou mentir, eu gostava. E atualmente até eu tô até usando uma estratégia baseada em música pesada, tipo rock, funk, senta sei lá o que, pra fazer exercício físico. Só pra vocês terem uma ideia, eu consegui fazer em 4 dias, muita coisa pouca, mas usando a estratégia dos hábitos atômicos, coisinha de 2 minutinhos, eu corri por 2 minutos, fiz 2 flexões, e eu fiz 4 dias seguidos. Pra quem basicamente é sedentário, não é sedentário, talvez não faça o magro, não, eu acho que não, mas pra quem não faz tanto exercício físico, pra mim é sensacional, tá ligado? Pra mim é sensacional. Pra mim é sensacional. Porque eu pego, vou ali, boto a música, boto a minha iPhone aqui na tela de bloqueio, e aquilo dá uma motivação, tá ligado, o ouvinte? Pô, tu tá desanimado. Tu tá desanimado aí, ouvinte? Faz o seguinte, eu fiz 2 vídeos relacionados a ser obsessivo aí no canal. É um dos primeiros vídeos lá do canal. Pega, vai lá e assiste esses vídeos e, e, e pega a ideia que eu vou te passar aqui agora. Que na verdade eu já te passei, mas recapitulando é o quê? Pega, bota a sua iPhone na tela inicial não, na tela de bloqueio, o vídeo. Bota na tela de bloqueio. Se você não faz exercício físico, né? Eu tô passando essa estratégia para quem faz exercício físico de manhã. Bota na tela de bloqueio a tua iPhone e deixa baixado as músicas relacionadas à música pesada, funk, tipo essas coisas. E você só vai escutar na hora de fazer exercício físico. Parou de fazer exercício físico, ah, tipo, para de escutar as músicas, entendeu? Essa é uma estratégia viável. Bom, eu escuto Pronex, algo assim que parece funk, mas é meio eletrônico, algo assim. Tem tá lá, é bem louco. Pode ser isso também? Pode, não tem problema. O importante é você acordar motivado, acordar obsessivo, querendo engolir, querendo engolir aquele exercício físico. Usando até meu exemplo, tipo, eu tô me sentindo super motivado, porque, tipo assim, eu fiz em 4 dias seguidos, dessa semana aqui, se eu não me engano, eu acho que eu comecei domingo ou foi segunda. Eu tô motivado, tá ligado? Eu tô motivado. Pô, eu fiz 2 flexões e corri por 2 minutos. Esses 4 dias fazendo isso, tá ligado, gente? Enfim, eu me orgulho disso. Pra mim, eu me orgulho bastante. E futuramente eu pretendo fazer um vídeo sobre diário. Sobre diário. Eu vou fazer isso em formato de vídeo aqui pra vocês e explicar como que eu faço o meu diário. Enfim, agora voltando pro funk.
E daí eu vi o molequinho lá, né? Soltando pipa com funk. Sabe que aquele. É engraçado, né? Sempre tem um molequinho com, sei lá, um K10, um, um S. Um S. Eu não vou falar com um S10. Mas sempre tá com aqueles celulares linha. Linha Android 8.0, 9.0. Eu sempre vejo esses celulares na mão deles. E é um celular 2 GB de RAM. E eu não sei, eu tenho uma leve impressão. Eu não sei porque eu tinha essa impressão na época, né? Mas eu tenho uma leve impressão até hoje que, tipo assim, esses celulares que eles tinham, deve ser por causa do ambiente, né? Que faz você pensar assim. Mas eu pensava que os celulares era de outras pessoas, assim no contexto de como se fosse roubo mesmo, saca, o ouvinte? Eu sempre tive essa impressão. Eu sempre tive essa impressão e tal. Até quando eu tava jogando bola na rua, que eu peguei por incrível que pareça, eu peguei um pouco dessa parte de jogar bola na rua, de jogar bola na rua, sei lá, ir pro rio é, com os amigos, se jogar lá no rio, né? Se jogar lá no rio e tal. E, e como sempre, né? Tinha funk relacionado, né? A, aquilo tudo. E eu acho isso engraçado que, tipo assim, era o. Como que eu posso falar? O rio era lá embaixo, né? E daí tinha meio que um barranco assim. E daí você tinha que descer. Você tinha que descer e tinha que ir lá embaixo. Daí o pessoal parava o carro lá em cima. Parava o carro lá em cima e ficava aquele som. Seja funk, seja forró, seja sertanejo. Eu nunca vou entender quem gosta de sertanejo. Eu consigo entender quem gosta de funk. Eu consigo entender quem gosta de funk. Porque você está falando pra a 3D rebolar pra você. E muitas vezes é mais ou menos isso, né? Você é o cara ali, você é o protagonista com funk. Você é o protagonista. Quem vê anime aí vai saber o que é protagonista. Acredito que nesse nível que todo mundo tá hoje em dia, eu acho que sabe o que significa protagonista, né? Ser o protagonista da sua história. E daí nesse pique, por que eu falo que eu nunca vou entender sertanejo? Porque sertanejo fala sobre traição, certo? Que eu não vou mentir, a música dá uma dopamina, é um negócio que bate forte, é gostoso sofrer. Eu não vou mentir. Por mais que muitos seres humanos. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu tô falando com base em mim aqui, tá bom, ouvinte? Por mais que muitas vezes. Não, vamos fazer o seguinte. Quando eu jogava o Avac Live lá, o joguinho 3D, que era via chat e tal, essas coisas, eu sempre. Eu não sei porquê. Quando eu namorava as 3D lá no joguinho, eu gostava desse pique do sertanejo, sabe? Desse pique do sertanejo de traição, de amor, etc, etc. Vixe, mano, tu virou boiola, mano? Como que é isso daí? Você tá com mentalidade de mulher? Tá com mentalidade de 3D, porra? Que isso? Não é mentalidade de 3D, ouvinte. A questão é que quando você tá muito adentrado a um jogo, você acaba sendo daquela forma. Um exemplo é quem bebe e escuta sertanejo. É a mesma coisa. Escuta funk, é a mesma coisa. Fica tão adentrado naquilo. Fica tão na bolha, né? Na bolha, a famosa bolha. Fica tão dentro daquela bolha que esquece, tá ligado? Que esquece do mundo de fora. Esquece totalmente. Aí quando eu tava lá jogando o jogo, eu tinha muito essa mentalidade de sertanista, mas eu não. De sertanejo, eu tinha muito essa mentalidade de sertanejo, mas eu não escutava sertanejo, tá bom, gente? Eu escutava mais funk. Daí eu escutava funk, daí eu ficava mandando besteira no chat. No chat ali pra todo mundo ver. As salas tinham o equivalente a 8 pessoas a 12, tá? Equivalente de 8 pessoas a 12. Era sensacional, porra. Um monte de gente lá. E às vezes, nesse jogo, tinha como colocar música, né? Colocar música, e daí todo mundo escutava a mesma música.
Essa parte eu sempre é sensacional naquele jogo. Mas depois tiraram com o tempo e tal, por causa de direitos autorais. Aí, aí quando eu tava lá namorando com as meninas, não, namorando com as meninas não, mas quando eu tava namorando algumas 3D lá dentro do joguinho, eu, não- eu gostava de namorar só pra, sei lá, ficar, como que eu posso falar? Só pra entrar naquele conceito de tipo, eu gostava de namorar, tá ligado, ouvinte? Só pra entrar naquele ritmo de tipo, é, sabe, como se fosse quase briga, pra ficar naquele sentimento de sertanista, onde você fica. Não é que você é representado. Não, é exatamente isso. Você é representado, assim, na sua cabeça com essa dor, sabe? Tipo, como que eu posso te explicar, ouvinte? Tipo, tu tá lá, você manda um oi, tudo bem, e daí a pessoa é seca com você. E daí, tipo, tu é seco com ela também. Daí tu é seco com ela também. Aí tu é seco com ela também. Daí basicamente fica, tipo, vocês dois namoram, só que fica naquela secura. Tipo, não tem conversa, não tem escrita nenhuma. E pra quem manja um pouco sobre. Não é manja, mas pra quem já viveu um pouco mais sobre conversar com os outros, e pra quem é mais. Tem mais essa mentalidade de. Nossa, eu queria falar essa palavra aqui, mas eu não posso. Eu acredito que eu não posso. É como aquele tempo lá que tinha isso aqui escrito, ouvintes, ó. É, E, S, C, R, A, V, O. Entendeu a ideia? Eu não posso falar essa palavra. Falei aí mais ou menos soletrado pra vocês pegarem a ideia. E tipo assim, o que eu quero falando isso? Que tipo assim, eu tinha mais esse pensamento, saca? De dor, de tipo, de ficar sentindo dor ali quando nós tá praticamente terminando. E daí termina, né, o relacionamento e depois volta. E daí fica nessa negócio de sertanejo. Talvez algumas vezes envolvia traição. Eu confesso que eu só traí uma vez. Traição. É engraçado falar isso. É engraçado falar isso quando você tá no digital que você só traiu uma vez. Só que pra mim foi nesse pique. Que eu fiquei com raiva da pessoa, né? Daí você pega e faz os negócios lá. Daí meio que você tá lá, tal. Daí a pessoa é seca com você é seca com ela. É tipo, só quem viveu realmente. Eu não falo viveu a questão do jogo que eu joguei, mas quem talvez para algumas pessoas aí que participou bastante do funk, parou e tá escutando aqui o canal, saía pra. Qual que é o nome? É 17, né? 17 e 17. Pra quem parou nessa época, quem parou nessa época e tá escutando aqui o canal e conversava com bastante menina através do WhatsApp, entende que, tipo assim, você sempre. Não se faça de besta. Você sempre queria que, tipo assim, as pessoas te respondiam na hora. Dava visualização, me responde, me responde, me responde, pô. Me responde. Tem que me responder na hora. Pô, isso é muito engraçado. Porque eu sou uma pessoa um pouco de boa, né? Eu sou uma pessoa. Um pouco não. Mas eu sou muito de boa com as coisas e tal. E isso sempre me impressionou, né? Porque, tipo assim, as pessoas pedem pra você responder na hora. Sempre pede pra você responder na hora. Sendo que muitas vezes não dá pra responder na hora. Tu vê ali e tá processando toda a situação na sua cabeça. Apesar de ser só um celular. De ser só uma tecnologia ali. Mas, tipo assim, você sabe o jeito que a pessoa é assim na sua cabeça, né? Daí sua cabeça cria sei lá, umas 300 coisas. Ah, a pessoa é daquele jeito. Ah, a pessoa ela fuma, a pessoa ela bebe, então se bobear ela pode ter um QI baixo, não pode, talvez ela não entenda um oi tudo bem, então eu tenho que mandar um oi, como vai? Como vai, sei lá, Vinícius, como vai, Fernanda, tá ligado? Então é mais ou menos nesse pique.
Daí teve uma vez, ouvinte, que eu fui em um baile funk. Pois é, eu fui em um baile funk. Nesse baile funk, é... Ah, não, eu vou falar de outro. Eu vou falar de outro, depois eu falo desse baile funk. Eu vou falar desse aqui agora. É... Eu fui em um baile funk com alguns amigos, né? Eu fui num baile funk com alguns amigos. E eu não sei se era um baile funk, porque, tipo, sabe quando você vai numa pracinha e, tipo, não tem. Tipo, as músicas ficam meio que pros cantos, e daí, tipo assim, fica meio que um meio isolado ali, praticamente sem música, muitas vezes, ou fica com música, sei lá, fica com música ou algo do tipo, e, e sei lá, e daí, tipo assim, daí eu e meus amigos, né, eles compraram lá compraram as bebidas, eu sempre fui cara de pau, né, nunca comprei bebida nenhuma, talvez, talvez só uma vez, e olha lá, né, porque eu não gostava de beber. Aí eu tava lá no meio dos amigos, né? Eles bebendo e falando pra mim: Ô, Ban, tu não bebe não, cara? Bebe essa porra aí, mano. Eles já estavam forgando comigo já. Sempre tem, né? Sempre tem. O que não bebe, o que é chatinho. Eu acho que eu sempre fui o chatinho e o estranho da turma. Porque eu sou muito de boa. Eu não. Eu não. É muito difícil de eu fazer o que os outros querem. Saca, ouvinte? É muito difícil. Eu até faço. Só que, tipo assim, eu tenho que entender um pouco como é a questão ali do ambiente. Se eu conseguir pegar a ideia, eu meio que consigo fazer as coisas. Mas no Pro, geralmente, é, eu não faço um ataque tão severo à minha integridade, muitas vezes, né? Ah, eu vou. Eu não gosto de beber e eu vou beber porque eles estão bebendo. Não, eu quero que se foda, tá ligado? Eu não tô nem aí pra eles. A questão eu não quero beber, entende? Eu não quero beber. Eu boto um funk aí que eu começo a dançar aqui. Bota um funk aí que eu começo a dançar aqui e eu já fico de boa, tá ligado? Eu já tô de boa. Não precisa de encheção de saco, toma essa bebida. Não, eu já sou louco por mim próprio. Aí nós estava lá sentado na mesa, eu e os amigos, depois que comprou a bebida, sentamos lá. Aí, aí era, se eu não me engano, eram umas 3 garrafas ou uma que tinha lá. Eu não vou lembrar que garrafa que era. Talvez era o uísque, 51, ou algo do tipo. É, 51 talvez? Não sei. Talvez tinha aquele. Não, eu acho que. Talvez era um whisky. Como é o nome daquele negócio? Aquele negócio pequenininho lá. Que é ruim pra tomar. Fizeram uma bebida doce lá. Mano, caramba. Tipo, a palavra tá. Saca quando a palavra tá na língua e tu esquece? Caralho, velho. É, aqueles negócios pequenos que é ruim pra tomar. É. Cara, tem uns 350 ml, ouvinte. Talvez 500 ml que tem. É uma bebida ruim, tá ligado? Aquela pequena. Que tu mistura lá e faz uma bebida doce, tá ligado? Pra quem bebeu aí já sabe o que é. Sabe, mas pegou mais ou menos a ideia. E daí misturou lá, eu tomei e tal. Misturou lá. Eu tomei fui tomando um pouquinho. Nesse dia eu tomei só um pouquinho. Tomei um pouquinho e tal. Nesse dia eu não fumei. Nesse dia eu não fumei. E nesse dia eu não fumei, eu só bebi só. Aí deixa eu ver. E daí. Aí a gente levantou, né? A gente levantou, foi pro canto. Foi pra algum canto lá, né? Da praça. Foi pra algum canto da praça lá. Ficamos lá, olhando as 3D passar, né? Na nossa frente. As 3D passar. Engraçado que a gente tava em trio, né? A gente tava em trio. Engraçado que, tipo assim, nenhum de nós. Eu nunca tive vontade de ir atrás de nenhuma 3D. Eu não vou mentir, não, tá bom, ouvinte? Nunca tive nenhuma vontade.
E tipo assim, aí tava os três lá parados, né? Típico, típico. É, o grupo de três, né? Os famosos isolados da festa. Ou, sei lá, da pracinha. E a praça era de céu aberto, tá, ouvinte? E tava de noite. E aí nós tava lá no canto e a gente só pegava e ficava olhando o pessoal colocar funk, outros passavam um verdinho um pro outro lá, passavam um verdinho um pro outro lá. Aí com aquele pensamento na cabeça, né? Caramba, velho, caramba, mano. Tipo, como que eu vou chegar em uma 3D aqui? Não, e tipo, os caras lançando verdinho pra todo canto, bebida, funk, pá, 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 estralando. E daí nós três lá conversando entre nós, perguntando como que a gente vai chegar em 3D, ó. Vê se pode, né? Vê se pode uma coisa dessa. Rolando mó sacanagem do outro lado, que eu falo sobre até talvez um pouco sobre tráfico até, talvez envolveu até algumas armas, se bobear, eu não sei muito. E nós lá no meio querendo pegar mulher. E nós querendo pegar mulher, né? E, e daí, tipo assim, o que que eu lembro um pouco sobre a questão do que a gente conversava era que a gente pegar e falar, ó, dá em cima daquela ali, ô Ban, vai em cima daquela ali, cara. Aquela ali parece legalzinha. E daí, tipo assim, eu não sei porquê, mas eu sempre tive um pensamento assim. Pô, eu tô num lugar nefasto. Tô nesse lugar nefasto aqui dessa 17. Pô, eu vou olhar. Como que eu posso falar? Eu vou olhar aquela moreninha pra, pra pretinha. Vou olhar de longe. Vou olhar de longe, mano. Magrinha, tá ligado? Num pique, não olho todo ela. Caralho, mano. Pô, não dá, né? Não dá. Vai ser tipo, eu pegava e pensava assim comigo mesmo, né? De forma instintiva. Porra, essa mulher é rodada, cara. Essa mulher é rodada, mano. É visível. Mas eu não falava, né? Eu não falava nada pra eles. Pô, essa mulher é rodada, cara. Não dá, mano. Porra, a cara dela. Ela parece uma drogada. Ela parece que usou muito, né? Parece que usou muito o do verdinho. Cara, mano, ela já tá caindo lá, velho. Ela, mano. Ela já tá caindo. Ela já tá caindo, cara. Ô, não dá, mano. Não dá, velho. Não dá pra tancar. Não dá pra tancar esse dragão, não, cara. Caramba, não dá, velho. Bom, quando a gente relembra, né? Da nostalgia de uma forma editada da nossa cabeça, tem certas coisas que é muito engraçada, velho. É muito engraçada. Pra, pra algumas pessoas aí do canal, talvez, que viveu um pouco dessa parte do funk, cara, praticamente acabou com a sua vida em muitos âmbitos, talvez até o profissional, mas fato é que, tipo assim, o que que você traz disso? No meu caso, eu trago algumas risadas, e não tem muito o que fazer, né? Eu tô, eu tô fazendo mais esse vídeo aqui de negócio de funk, porque eu quero dividir com meus ouvintes é, algo envolvendo isso, saca? E eu achei interessante esse tema do funk. Daí eu quis trazer aqui pra vocês. Sobre as minhas partes, né? Do, que eu fui pra 17, que envolvia funk. Não, e sempre tem, né? Daí a gente olhou pra direita, tinha por instintivo biologicamente meu, é, de, de masculinista. E daí eu olhei pra esquerda. E daí eu olhei pra esquerda. Daí eu. Mano, não é possível, sempre tem uma. Eu não sei dizer se é uma mulher ou se é uma garota, eu não sei, mas uma 3D. Que sei lá, tem nos seus 19, tá no suco, tem um 19, mas tipo, tem aquela. Tem a traseira alavantada,
alavancagem. Tem a traseira grande, sabe? Mas, tipo assim, a bunda parece que tá colada no chão. Tipo, é grande, mas a bunda parece que tá colada no chão, saca? Aí, e tipo, e é sempre assim, né? É sem peito. Tipo, só tem bunda, saca? E é branca. E por algum motivo, muitas vezes, tem o cabelo preto, mas pinta de amarelo. Aí fica de amarelo, né? Sempre tem. Sempre tem essas daí no baile também. E tipo assim, né, ouvinte? O mais engraçado é que quando eu olhava pra essa, eu ficava pensando. Ela agia de forma normal, né? Agia de forma normal. Pegava fumo lá das pessoas que estavam com ela, pegava, fumava e tal. Pegava e fumava. E o mais engraçado é que quando eu olhava pra, pra, pra esse tipo de 3D, eu ficava pensando, pô, essa daí eu vou. Tipo, a mais bonita, né? E ela, querendo ou não, era um pouco bonitinha. Pô, nessa daí eu vou. Pô, nessa daí eu vou. Bonitinha ela, né? E o que eu quero falando com isso, ouvinte? É que, tipo assim, cara, você já parou pra pensar que, tipo assim, tu vai de uma pretinha, tu já vai com o pensamento de ela, sei lá, ser pra uso de banheiro químico? Sabe, você vai no banheiro químico, dá aquela cagada forte em top, em top privado e sai fora. Mas quando você vê uma branquinha, neotênica, né? Pô, tu fala, mano, eu quero casar com ela. Você já teve esse pensamento? Eu não sei porquê, velho. Eu não sei porquê, ouvinte, mas às vezes eu tenho esse pensamento de neotênica, etc. E daí eu fico pensando, né? Caramba, velho. Pô, não é possível, mano. Não é possível. Não é possível, cara. Tipo, a branquinha, né? Literalmente tava talvez com os caras mais fortes dali. Estava talvez com os caras mais fortes, que tinha até arma. E eu querendo, tá ligado? Óbvio que eu não dei em cima dela, eu fiquei mais só olhando assim de longe, tentando entender a situação que ela se encontrava, né? Naquele ambiente nefasto. E eu não sei porquê, cara. Tipo, era nesse tipo de mulher, né? Talvez. Até, né? Acredito que era uma mulher. E que dava atração, dava aquele pensamento, essa pra casar. Só que quando eu olhava lá pra, pra pretinha, noia, talvez até, né? Eu olhava com pensamento de tipo, cara, eu não quero, eu não quero essa daqui não vai, essa daqui não vai. Isso pode talvez envolver gosto para alguns ouvintes aí que gostam muito mais de pretinha ou de branca. Mas talvez o meu realmente seja gosto, saca? Ou talvez o meu realmente seja gosto. Só que, tipo assim, sei lá, é maluquice, velho. Você pensa assim às vezes e tal. É, é aquele pensamento, né? Não se discute com. Nunca se discute com, com a neotenia, tá ligado? Nunca se discute com a neotenia. Nunca se discute com a neotenia. Ai, pô, maluquice, cara. Às vezes eu olho assim com. Olho pras coisas, né? E fico pensando, como que é louco, velho. Tu vai lá, se relaciona. Tu vai lá pra um lugar nefasto, tenta se relacionar. E a única coisa que você recebe. A única coisa que você recebe, ouvinte, é tapa na cara, mano. É tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara. E só vai indo, sem parar. E. E, cara, eu acho que é isso, né, mano? Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Nessas festas, né, nunca fui um cara pegador, né? Como eu falei pra vocês, sempre fui um cara de boa e tal. Tranquilo na minha.
Ah, deixa eu falar pra vocês agora. Teve uma vez que eu fui na praça, né? Na praça, é em outra, tá? É em outra praça, ouvinte. E nessa praça foi o dia que eu mais bebi e eu tava pensando assim comigo, né? Ô, eu vou beber aqui pra, sei lá, ficar doido aqui e ficar doido. Daí eu, daí eu e os amigos lá, né? Indo, indo beber e tal. Engraçado que, tipo assim, a gente sempre teve essa questão de ir pras festas e tal. Não pegar nenhuma menina. Porque, tipo assim, menina não pegar nenhuma 3D. Porque ou era rodada, ou era Neutênico que tava com o chefão ali do. Tá ligado? Tava com o chefão ali. Que tinha carro, se bobear, tinha arma, tal, etc, né? E daí, nessa que nós foi na praça, a gente bebeu lá, tal, eu fiquei meio doido. Eu fiquei meio doido, né? E eu fiquei falando um monte de merda lá. Né? E daí, na época eu pensava assim, tá bom, ouvinte? Na época eu pensava assim. Eu tava lá na praça e tal. Pô, eu vou falar aqui, tipo assim. Eu vou falar aqui, tipo assim. Cara, isso é meio baitola, cara, falar isso. Mas quando você tá bêbado, né? Você só pega e fala, né? Que é sobre. Ô, como que eu posso falar? Ô, Bruno. Bruno, vem cá, Bruno. Não, é Daniel. Ô, Daniel, vem cá, vem cá, vem cá. Vou falar pra você, mano. Deixa eu te apalpar. Deixa eu te apalpar. Pô, a gente tava tão brisado na hora, né? O pessoal tinha bebido lá também. Daí todo mundo falando merda, cara. Nós três, né? Falando merda. Ô, deixa eu te apalpar. E daí. E daí, tipo assim. Tinha duas ruas, né? Duas ruas assim. Daí, tipo assim. Era som alto dentro das casas. E tipo. Mano, que porra é essa? Tá tocando funk lá de fundo, né? Tocando funk lá de fundo. Família gritando. Tava bêbado. Bêbado caindo no meio da rua. E, e a vendinha assim da frente, sempre tem um bar, né? Sempre tem um bar. Sempre tem um bar com aqueles velhos, aquelas velhas, mano. Oh, meu Deus do céu, cara, tá louco. Aí, nós tava lá meio zoando, assim, e tal, sei lá o quê. Aí a gente resolveu ir pra... E isso se passou horas, cara, se passou horas. Eu acho que foi 1 ou 2 horas que a gente tava fazendo isso. E tava pra 10 horas da noite pra de manhã, assim, tá? Saca? Pra 3 horas, talvez, até. Aí a gente foi pra casa a pé. E meu Deus do céu, pensa em uma visão turva. Pensa em uma visão turva, ouvinte. Porra, eu não via nada, cara. Pra quem não bebia muito, né? E ficou doido pela primeira vez. E a última, né? Eu olhei pra aquilo e vendo a visão turva, é, toda embaçada, andando no meio da rua. Embaçada, mano. Como assim? Tá cego já, porra. Não. Eu não tava cego, não. Eu tava bêbado. Bêbado caindo. Aí, nós andando no meio da rua lá. Sendo sincero, eu não sei se a gente, quando a gente conversava, né? Eu e os amigos, a gente tava gritando. A gente tava gritando, né? Daí a gente ficou andando lá no meio da rua, aí a gente olhava um pra cara do outro e começava a dar risada. Começava a dar risada. Aí a gente chegou em casa, né? E daí eu tentei ir dormir, né? Todo bêbado. Tentei ir dormir todo bêbado. E nesse dia, nessa amizade que eu tinha, né? Foi uma das amizades que, talvez por causa do ritmo, do funk, a gente tava com o mesmo pensamento, pensava praticamente igual, né? Idêntico. A gente se tornou bastante amigo, bastante íntimo, né? Aí a gente pegou, né? Aí eu peguei, deitei, daí o outro deitou também. E depois eu tava querendo dormir,
Eu falei, ô, para de encher o saco aí, porra. Para de encher o saco aí, porra. Não enche meu saco não. Eu tô aqui de boa. Não foge. Aí ele pegou, veio, né? Ele deixou um. Sabe aqueles. Não é tambor. Deixou um negocinho lá, tipo um cesto. Tipo, não é cesto de roupa. Sabe aqueles balde. Deixou um balde lá. Eu peguei. Eu passei, sei lá, uns 10 minutos. Passei uns 10 minutos. Levantei. Vomitei tudo. Aquela nojeira dentro do balde. E daí, se eu não me engano, não é que eu tava meio febril na hora. Eu tava só um pouquinho gelado e tal. Por causa que tava. Aquele dia tava frio de noite, meu Deus do céu. Nós saímos de blusa, mas tava frio, viu? Tava muito frio. Aí eu peguei e fui tomar banho. Peguei e fui tomar banho lá. Não, Vitor, calma. Ninguém me deu banho. Eu me dei banho sozinho. Calma lá. Aí eu peguei e me tomei banho lá. E depois ele foi lá Não, peraí. Eu peguei, tomei banho. Fui deitar, né? Que eu já tava tudo certinho. Fui deitar, fui dormir. Aí ele pegou e foi tomar banho lá, tomou banho, tudo certinho. Daí foi dormir. Daí de manhã eu peguei e lavei o balde, tá? Daí esse dia acabou. Agora, eu vou falar de um outro que eu fui. Que inclusive foi. Se não for meu segundo beijo. Eu acho que foi meu segundo beijo, assim, que eu dei, tá ligado? Que foi assim. Eu tava lá com alguns amigos e tal. Planejando ir. E eu, como sempre, lá jogando Free Fire no sofá. No sofá da sala. Jogando Free Fire, né? Daí tentando matar alguns bots lá. Talvez com K10. Não, tava jogando com um G8 lá. Com G8 Lite. E daí eles pegam e me chamam. Vamos pra. Ban, vamos pro, pro um baile funk ali. Eu peguei e fui, né? Daí a gente tava esperando a van. Né? Lá em casa. Aí a van veio, pegou a gente. E tal. Daí a gente pegou e foi Foi pra lá. E daí no meio dessa viagem tinha. Tinha duas meninas lá. Tinha duas meninas, a gente era praticamente da mesma idade. E. E. Não. Tinha uma menina que era mais velha do que eu e a outra menina lá. Só que ela tinha, se eu não me engano, tinha mais de 18. Eu e a outra menina tinha 16 e 16 parece. 16, 13 e a outra parece que tinha 21 para 19, algo assim. Nossa, mas eu falar pra você, era uma menina bastante bonita. Ela. Sabe aquela branquinha de óculos, cabelo preto, corpo bem feito, que você fala, meu Deus do céu, essa daqui é pra casar. Casar o caralho. Mais rodada do bairro, com certeza, filho. Certeza. Aí eu troquei número de telefone com essa menina bonita, com a outra que era mais nova e tal. As duas em si eram bonitas e tal, né? Daí a gente foi lá pra esse baile e tal. Não era meio que um baile, era mais uma chácara. Era uma chácara que tinha um local lá, parecendo uma casa assombrada. Parecendo uma casa assombrada que tinha até um DJ lá que tava botando funk e tal, né? Tava botando funk. Aí eu peguei e eu tava meio com vergonha, né? Eu sempre fui meio vergonhoso. Daí eu peguei, entrei lá na chácara, fui lá comer os doces, comer comida. Como sempre, né? O ban cheio de fome. Aí eu peguei e entrei
Daí passou, se eu não me engano, foi 1 hora, 2 horas que eu tava ali comendo, ficando de boa, olhando lá dentro daquela casa assombrada. Aí eu peguei, né? E entrei dentro dessa casa meio assombrada, assombrosa, assombrada. Em si, né? Peguei e fiz isso. Aí entrando dentro dessa casa assombrada, né? Ouvinte. Eu fiquei lá um pouquinho e tal. Daí tava tudo escuro, você só via só aqueles LED, tá ligado? Você só via só aqueles LED batendo na tua cara. Fumaça, fumacinha, né? Fumacinha do DJ tacando na tua cara. Tacando na sua cara assim e tal. Tacando na sua cara. E. Caramba, velho. Daí você fica meio que. Daí. Aí eu já soltei a franga, né? Não, calma, gente. Eu não virei boiola. Eu fiquei lá dançando, pá, pá, pá. Já comecei a dançar lá e tal. Fazer gingado, etc. E daí, tipo assim, dentro do. Eu tava lá em cima, ouvinte, em cima do. Não, quer dizer, em cima não. Mas daí tava lá a menina e tal. Em cima. Em cima de um lugar que tinha. Que tinha lá em cima. Em cima dessa casa assombrada. Como se fosse. Pra alguns aí uma laje ou algo do tipo. Aí eu peguei. Calma aí que tá passando. O pessoal aqui na frente. Aí pronto. E daí meio que. Dessa menina ficou me olhando. Ela era mais baixinha do que eu. Era loira e branca, né? Era loira e branca. Aí ela veio até mim, me chamou pra ir lá em cima. E tocando aquele funk estralando, né, ouvinte? Eu sequer falei um A. Também, né? Ser bonito é foda. Ser bonito é foda. Aí eu peguei. Fui pra. Ela me chamou pra ir lá em cima e tal. Ela me chamou pra ir lá em cima. Fui lá com ela e tal. Ela fechou a porta do quarto onde a gente entrou lá. Entramos lá no quarto que a gente tava. Aí eu peguei, né? E daí ela começou a me beijar do nada. Começou a botar a língua na minha boca. Eu de longe e... Quer dizer, eu de longe não, mas eu sem entender. Aí ela me chamou, me pegou, né? Pela camisa. Se jogou em cima dos negócios que tinha lá. E ficou me beijando, né? Ficou me beijando. Enfiou aquela língua na minha boca. Ela no puro suco. No puro suco. Daí, tipo assim, quando eu peguei e fiquei com aquele pensamento, eu vou parar de beijar ela aqui. Entrou um pensamento, eu vou parar de beijar ela aqui. Daí ela pegou e mordeu minha língua, cara. Mordeu minha língua. Eu fiquei tipo, que porra é essa, cara? Ela quer tirar minha língua fora? Tá ligado? Aí, aí meio que ficou nessa, né? Daí a gente tava lá meio que se beijando. Continuou se beijando e tal. E depois meio que parou. Aí, eu não sei porquê, mas quando eu fui tentar meio que levar um pouquinho mais pra frente, né? Né, sem entender porra nenhuma que tava acontecendo. Eu sem entender nada. Aí eu peguei e. Daí eu peguei. Não, eu peguei e fiquei parado ali mesmo, né? Depois ela foi lá pra meio que
como se fosse uma laje, dentro da própria casa ali. Aí ela pegou, me levou junto. Pegou na minha mão, me levou junto. E ficou lá meio que rebolando. Ficou lá meio que rebolando assim, tals, pra mim. Enquanto eu tava por trás dela, tals. E, sinceramente, acabou por aí. Porque, tipo assim, não falou nada. Só pegou e me puxou. Não me falou nada, só pegou, saiu me puxando. Eu aceitei porque na teoria era mulher. E realmente era, tá, ouvinte? Era mulher. Saiu me puxando. Me beija. Não me dá o rabicó. Não me dá o rabicó e depois quer ficar fazendo graça, velho. Só peguei e fui embora. Peguei e fui embora. Aí terminou de uma maneira bem imbecil. Como eu sempre faço. Liguei lá pra outra amiga que eu tinha. Mostrei onde eu tava, tentando causar inveja nela. Por algum motivo. Enfim. E deixa eu ver. Terminou por aí. Aí a gente foi embora lá, né? Agora, falando de outro baile que eu fui e tal, né? Esse realmente foi na 17. Esse realmente foi na 17. E pra encerrar o vídeo. Também. Foi eu e meus amigos lá num baile lá, né? Foi eu e meus amigos no baile lá. Aí. E tava um outro monte de molecada e tal, né? E eu sempre só olhando, né? Sem beber nada tal, sem beber nada. E nesse tinha uma muvuca, né? Tinha uma muvuca nesse baile. Tinha uma muvuca. Cheio de gente, assim, tudo junto. Tudo junto, aquele som estralando, música, pá, 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 pá. Aquele som estralando e tal, né? E. Caramba, velho. E nesse funk, uma coisa de talvez interessante ou não, foi que nós entrou lá, tal, nesse baile, eu acho. E eu nunca tinha presenciado, né? A questão de você talvez correr de polícia, né? E daí, quando apareceu uma viatura, né, da polícia, todo mundo saiu correndo. Saca? Uma muvuca de 300 pessoas em um lugar só. Cheio de gente. Tá estralando lá, tal. Estralando, a música estralando. Daí todo mundo saiu correndo. Daí depois a viatura foi embora, tal. E todo mundo voltou. E todo mundo voltou pro lugar lá onde a gente tava. E daí, aí vocês, alguns ouvintes aí, lembra que eu tinha falado da menina que tava no baile passado, que eu tinha falado que ela tinha ido com a gente, e ela tinha mais ou menos uns 13 anos ali? Então, nesse baile eu vi a mesma menina, com 13 anos, e tipo, com um cara que dava tipo, sei lá, 2 de mim, tinha uma moto, e tava com outros caras ali, tá ligado? Que tinha moto também, mano. E aí tinha umas 3 lá com eles. E cara, aí você bate de frente com isso, né? Você basicamente que não tem nenhuma grana pra gastar, etc, né? E daí faz você pensar, né? Faz você pensar a força. Que parada brutal, mano. Que parada brutal. A menina não quis ficar comigo na outra festa lá. Que eu já conhecia essa menina de 13 anos, eu já conhecia ela faz um tempo, então eu andava um pouco em cima dela, às vezes, né? Pra ficar com ela. Até pressão social, muitas vezes. Mas ela nunca, por algum motivo, nunca quis ficar comigo. E era aquele típico de menina dentuça, tá ligado? Aquele típico de menina dentuça, branca e magra. Aí Aí nessa questão, né?
Eu nunca tinha, mesmo sendo de forma brutal, que apareceu ali na minha frente e tal, eu nunca tinha percebido, velho. Pô, é louco que às vezes tu tá no meio do fuzuê e tu, com aquela música tocando alto e tal, aí você vai conversar com essa, entre aspas, amiga que você tinha e tal, e ela olha pra você com uma cara de rabo, tá ligado? Tipo, o que que tu tá fazendo aqui, pô? Vai dormir. Para de. Não enche o saco, não, saca? Ou dá vontade de dar dá vontade de dar um murro, tá ligado? No meio dos dentes dela, velho. Porra, sem caô, cara. Sem caô, mano. Mas é aquela questão. Se eu fizesse isso, seria tipo dali pro hospital, né? Ou seria dali pro necrotério, ou, ou algo assim, tá ligado? Ou passar vergonha no meio do baile e todo mundo ficar dando risada de você. Ô, louco, que isso? Não que tomar risada de pessoas de baixo escalão seja, nossa, que negócio ruim, que negócio horrível. Não, não, claro que não é. Só que naquela época, né, como eu, de certa forma, tinha pressão social e eu era meio burro, tinha pressão social e eu era meio burro, assim, né? E era a únicas amizades que eu tinha. E era uma época que não tinha muita internet, tá bom, gente? Era uma época que não tinha muita internet. Não existia telefone assim como existe hoje, de facilitado, internet pra todo canto. Era uma parada que tu tinha que chegar, pô. Tu tinha que chegar nas meninas, pô. E eu sendo novo, sem grana, que tipo assim, ia pros bailes só pra adicionar ali, só pra adicionar, fazer mais um, fazer parte de um grupinho, né? Eu ia. Que eles me chamavam, tal, etc. E, e isso faz a gente pensar, né? Ou, quantas vezes que você é novo, que por causa de pressão social, se você não tem uma individualidade tão forte com você mesmo, faz você fazer coisas que você não quer, como beber, fumar, fazer até tatuagem algumas vezes, né? Fazer até tatuagem e tal. Fazer degradê na cabeça, comprar aquela sopa. Como que é aquela sopa lá? Aquela sopa. Muitas vezes a pressão social faz você comprar aquela sopa de coringa, né? De coringa, roupa de pica-pau, do tio Patinhas, do tio Patinhas. É muito louco, né, cara? Muito louco. Eu acho muito louco, mano. Tu compra essas coisas, cara, por pressão social, mano. Sendo que, tipo assim, vamos dar um exemplo bastante ruim aqui, mas eu acho que vocês vão conseguir pegar a ideia. O Bitcoin, se eu não me engano, o Bitcoin em si, ele foi inventado em 2009. 2009, se eu não me engano. Foi inventado em 2009. E, tipo assim, na época, se eu não me engano, eu era adolescente ainda. Não entendia muito. Eu não entendia nem sobre matemática, né? Não tinha acesso à internet, tá? Tal, né? Eu tinha de vez em quando, na casa do meu pai, só que, tipo assim, é aquela questão. Eu já tava numa época que ele já não deixava mais eu mexer tanto no PC e tal. E, tipo, eu não tinha nenhuma tecnologia, eu só tinha a escola, né? A escola do Brasil, aí, que, tipo assim, já não tava servindo mais pra nada, praticamente. Tudo isso foi ali em torno de 2015, eu acho, tá bom? Tá ligado, ouvinte? Foi mais ou menos nessa ideia aí. 2015, ou algo assim. E, e algum dinheiro, né? Algum dinheiro que eu tinha, o que que eu peguei e fiz, né? Com esse dinheiro. Eu peguei e alguns dinheiro que eu ganhava, tal, de mesada, do papai, né? Alguns dinheiro que eu ganhava, eu pegava, gastava tudo em jogo, pô. Gastava tudo em jogo. Comprava roupinha naquele jogo lá, o Free Fire. Gastava tudo naquele jogo lá, mano. E depois, eventualmente, sabe o que eu fiz com a conta? Ou eu troquei a conta por outra, piorada. Troquei a conta por outra piorada. E por fim, eu não sabia mexer tanto em Gmail, né? Eu não sabia mexer tanto em Gmail. Eu não sabia que tinha que colocar uma senha lá, né?
colocar a senha, eu falo num contexto de tipo, colocar duas etapas, colocar duas senhas e tal, né? Eu até tinha uma ideia, só que tipo assim, preguiça, tá ligado? Eu não peguei e não fiz nada. E nessa outra conta que eu troquei, que era a minha principal, eu gastei, eu acho que R$ 200, R$ 250, tá ligado? Por aí, mais ou menos. A conta tinha um monte de coisa. Era, sabe, uma conta de Free Fire que você começou a jogar ali em 2017? Esse era mais ou menos o nível da minha conta. Eu peguei mestre ali mais ou menos na oitava temporada, tá ligado? Que a Garena deu o dobro de pontos e arrebentou com tudo o negócio de mestre. E, enfim, aí eu perdi a conta, tal, porque eu não configurei a segunda conta que eu tinha trocado, que era piorada, né? Aí eu troquei lá e perdi. Perdi as duas, fiquei sem conta. Perdi os R$ 250 mais ou menos que eu tinha gastado no jogo. Pois é. Aí nesse tempo, né? Nossa, é que eu paro pra pensar aqui e eu fico pensando, caralho, mano, R$ 250, cara. Eu poderia ter pego esses R$ 250, cara, e ter colocado tudo em Bitcoin, tá ligado? Bitcoin, Satoshi. Aí eu, aí eu teria, porra, caralho, 200 conto, mano. Quantos por cento será que eu conseguiria com R$ 500 mil? Porra, tá ligado? E na época era muito baixo, era mais barato, né? Porra, cara, nossa, às vezes eu fico pensando assim, né, sobre essas coisas. Isso é pra deixar o homem puto, tá ligado? É pra deixar o homem puto, é pra deixar ele pensativo, cara. Pensativo. E tipo, o pior que. Sabe o pior de tudo isso? É que como na época não tinha tecnologia como hoje, não tinha como você saber o que era bom. Hoje em dia tem como mais ou menos você saber o que é bom quase de forma instantânea. Tem como você saber o que é bom, o que é ruim, o que te motiva, o que te desmotiva, o ambiente molda a sua cabeça. Se caso você já leu o Hábitos Atômicos, tu sabe que o ambiente te muda, velho. O ambiente te muda. De forma forçada ou não forçada, ele te muda. A força, velho. Enfim, caramba, velho. Eu acho que tem alguns ouvintes aí, né? Que devem ter pegado um pouco da época do Bitcoin, mas nem sabia que porra era essa, velho. E hoje em dia o Bitcoin tá forte aí, né? É uma moedinha amarela. Enfim, eu acho que é. Eu acho que é isso, né? Se você escuta funk, escuta baixo, escuta só pra você, tá? Escuta só pra você aí no teu fone, se tu gosta dessa coisinha aí. Ou sei lá, se você não gosta, mas você tá com preguiça, sei lá, de fazer exercício físico, tá com preguiça de fazer exercício físico, essas coisas, né? Mas só que você tem uma memória de ambiente, que é o funk, como eu tenho, por exemplo, como eu tenho memória de funk, usa pra fazer exercício físico. Ah, nossa, mas mano, vai falar sobre besteira, vai falar sobre mulher rebolando, etc, 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 né? Pô, não é da hora, cara. E realmente eu não acho da hora. Eu não acho da hora. Só que se o negócio vai servir pra mim, sei lá, correr por 2 minutos, vai me ajudar a tancar, correr por 2 minutos, ou fazer duas flexões, umas coisas que eu não faço. Sério, gente, eu não faço isso daí. Se vai me ajudar a fazer, se vai me ajudar a fazer, ouvinte, então, pô, por que não colocar ali, tá ligado? Saca, bota ali no fone, pá, 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 fica tocando e my fucking na tela de bloqueio, tu olha, tu fica motivado, tá ligado? É muito difícil de ficar motivado. Principalmente se tu assistiu o meu vídeo que eu coloco, que eu faço, que eu falo sobre ser obsessivo pela iPhone, né? Enfim, essas são as dicas que eu tenho pra dar aí. E esse foi o meu passado, né? O meu passado meio conturbado, talvez. Enfim, sejam conscientes. Sejam conscientes. Até mais.